presença na audiência pública em cumprimento ao disposto no artigo 9, parágrafo 4 da Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, realizada dia 23 de 2 de 2016, às 17h30, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores para apresentação das metas fiscais do município de Benedito Novo, Santa Catarina, relativas ao segundo e terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2025. Passo a palavra agora para você. Boa noite a todos. Chamo-me Sandra, sou contadora da Prefeitura Municipal de Benedito Novo e da Câmara de Vereadores. E a gente está com aberto a apresentação do terceiro e quarto quadrimestre referente ao ano 2025, audiência pública em cumprimentos às metas fiscais. Boa noite. Então a gente vai começar um pouco explicando o que é por que se faz essa apresentação e depois a gente vai começar a mostrar as informações, os dados e os números, né? O objetivo dessa apresentação é demonstrar a avaliação do cumprimento das metas que foram colocadas na LDO lá no final de 2024, referente ao exercício de 2025, né? Então, como já foi falado, ela se baseia totalmente na Lei Complementar 101/2000, é uma lei federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente tem até o final de fevereiro para apresentar o terceiro quadrimestre, né? Então, vocês receberam, né, a documentação. Então, assim, o primeiro quadro, hoje a gente não tem a telinha para apresentar, né? Mas o primeiro quadro, ele é referente às receitas do exercício de 2025. Ele traz um total lá do primeiro quadrimestre, aí ele traz separado os meses do segundo quadrimestre e do terceiro quadrimestre, e atrás o valor total, né? Como vocês podem ver, no ano de 2025 a gente arrecadou receitas, aí considerando todas as entradas de receitas no município, R$ 80.354.244. Então aí entra tanto os impostos municipais, quanto as taxas, quanto as contribuições, transferências federais obrigatórias, como FPM, ITR, transferências obrigatórias do Estado, ICMS, PVA, IPI, como também transferências voluntárias e transferências de fundo a fundo, né? Nas transferências voluntárias nós temos emendas dos deputados federais e estaduais, e as transferências fundo a fundo são principalmente questão de saúde, assistência social e educação. Como geralmente se mantém uma mesma média cada quadrimestre, né? Então o primeiro foi 20 milhões, o segundo 24, o terceiro 29. Por que no terceiro foi tão a mais? Porque nós recebemos um extra, um valor complementar do FPM, tanto em setembro quanto em dezembro. Então por isso um valor um pouco mais alto também. No próximo quadro são as principais receitas do município. Quanto às principais receitas do município, que vocês têm impresso aí, a gente fez em percentuais quanto que representa essas receitas, porque são várias as receitas que recebemos. Mas para demonstrar melhor isso, a gente fez uma ilustração com os percentuais, representando aqui a parcela referente a SUS, que é o programa de saúde. Tivemos 7,48% do total das receitas que o Fábio falou anteriormente, de 80 milhões. De Fundeb, 4,45% desse total. Transferências especiais, 3,92%. IPVA, 2,2%. ICMS representa ali 17,47%. FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, 22,80%. O ISS, 2,76%. Imposto de renda, 2,01%.
no IPTU 1,90% e outras receitas também que se refere ali a transferências, emendas e tudo mais, 31,02%. No outro quadro, representando as receitas por modalidade, a maior parte, né, das receitas por modalidade são as transferências correntes, representando 67,34%. Receita de serviços realizadas, 0,47%. Receita com patrimonial, 2,36%. As contribuições, 1,43%. Impostos, taxas e contribuições, 9,31%. Transferências de capital, 13,06%. Alienação de bens não teve. Operação de crédito, 5,26%. E demais receitas correntes, 0,76%. Temos um quadro ali também, comparativo da receita do ano de 2024, mês a mês, realizado 2020, previsto 2025 e realizado 2025. Ali a gente colocou o valor atingido, vê que a gente tem um valor bem parecido do orçado para o realizado, assim, pouca diferença entre o que foi previsto e o que foi realizado aí dentro de 2025. Se vocês comparar mês a mês, está trazendo ali de maio a dezembro, que são o segundo e o terceiro quadrimestre, que representa essa nossa apresentação. Comparativo de receitas correntes de capital, a mesma coisa, né? Só ali diferenciando que é a receita de capital com a corrente. Então, também traz o que foi receita de correntes e o que foi receita de capital, tanto 2024, tanto 2025. Está trazendo mês a mês, de maio a dezembro, que se refere aos dois quadrimestres, o segundo e o terceiro. Só uma observação, por que isso faz separado, separando a receita de corrente de capital? Porque a receita de capital ela não é muito fácil de prever, porque ela depende de emendas federais e estaduais, tu nunca sabe quando o convênio vai entrar, o dinheiro vai entrar, às vezes assina um convênio num ano, só entra um ano depois, 2 anos depois, e a corrente não, a corrente é uma receita que é muito mais fácil de prever, porque não tem muita variação, né? Então, essa linha de cima são as receitas correntes. A vara mais grossa foi o executado e a vara mais fina é o que foi previsto. Vocês podem ver que não tem muita diferença entre o previsto e o executado. Agora aqui embaixo vocês conseguem ver que o previsto, que é a lista mais fina, com a executada que é mais grossa, já tem uma grande variação. Por que acontece isso? Lá em setembro teve uma grande entrada de receita de capital, que ela estava sendo prevista para entrar em outros meses naquele ano. E é por isso que deu tanta divergência naquele mês. O próximo quadro seria das despesas. Então a gente fecha a receita e agora a gente começa a despesa. Como a receita total tinha dado 80 milhões e alguns quebrados, né? Então vocês podem ver que a despesa no ano de 2025 fechou em 74 milhões 741 reais, 812 reais e 16 centavos. Então a despesa foi no fim 6 milhões menor do que a receita que entrou naquele ano. No geral, assim, isso porque às vezes entrou um convênio lá em novembro, dezembro e ele só vai ser executado agora em 2026. Então, às vezes acontecem essas variações. Despesas por modalidade. Até complementando aí com o que o Fábio explicou, o principal assim, os objetivos da contabilidade pública é o equilíbrio das contas entre
741 mil durante 2025, nesse segundo e terceiro quadrimestre, mais especificadamente, né? A manutenção corresponde a 33,99%, que são a manutenção para entra ali todo tipo de custeio, né, para acordar as operações. Investimento corresponde a 16,48%. Pessoal e encargos, só folha, acesso, tudo que engloba gasto com o pessoal, 37,73%. Juros e amortização da dívida, 1,7%. Transferências voluntárias, ONGs, enfim. ONGs não, desculpa. A PAI, essas coisas que a gente acaba ajudando voluntariamente, né? Esses grupos. 6,83%. Consórcio público. Tudo que a gente adquire através de consórcio. Hoje a gente tem Santa Catarina, tem mais consórcios também que a gente acaba participando com outros municípios e adquirindo ou serviços ou produtos. Corresponde a 3,28%. Comparativo ali das despesas, se vocês olharem e acompanharem ali, mesma coisa da receita, aqui nas despesas também foi feito um quadro com as despesas realizadas em 2024, as previstas para 2025 e realizada para 2025. Vê que as linhas elas se acompanham, a gente não tem assim, uma diferença muito grande entre elas, claro, porque ali, né, sempre, não é 100% certeiro, mas a gente, basicamente, o que a gente prevê, a gente chega muito próximo do realizado, até porque para a gente conseguir fechar o orçamento ali anual. Resultado orçamentário, mesma coisa. O que foi previsto, o que foi realizado. Então, ali em dezembro, a gente chegou no orçamentário positivo 790.949,09, fechando ali 2025. Esse é o orçamentário. Aí agora a gente entra na situação do resultado primário. O que é o resultado primário? Ele pega toda a receita e exclui algumas categorias lá dentro para não dar muita interferência. Então, por exemplo, assim, nas receitas, o que descontar são as receitas de operação de crédito, que são os empréstimos que a prefeitura toma, né? As receitas de amortização de empréstimos, que seria se o município emprestasse dinheiro para algum outro órgão, outro município, estado, união, que isso não acontece no de novo. As receitas de alienação, tanto de investimentos temporários quanto permanentes, que são as receitas que a gente recebe recurso quando a gente leiloa algum bem do município. E outras receitas de capital não primário, que são algumas exceções que também a gente não utiliza. Então, nisso a gente tira qualquer receita que possa dar uma grande variação e que não teria interesse que se entrasse nesse cálculo, para a gente ver se o que entrou realmente, excluindo o que a gente emprestou, coisas que não seriam uma receita suja, vamos dizer, nesse caso, né? Contra a despesa. Então, a gente pega a despesa total, tira dessa despesa tudo que a gente paga de juros e de amortização de dívidas que a gente tem. Como a gente não considera as entradas de dívida, a gente também não considera as saídas, né? Aquisição de títulos de crédito que o município não tem, e a reserva de contingência. Nisso a gente tem uma despesa ajustada e a gente consegue um resultado primário. O que é o ideal? O ideal é que o resultado primário sempre seja positivo no município. Não é que ele não possa ser negativo, mas se ele é positivo, significa que as entradas são maiores que as saídas. Então, por exemplo, nós temos um novo quadro.
a gente tem dos 2 quadrimestres, né? Até o segundo quadrimestre, isso é acumulado, não é só do segundo e terceiro, é até o segundo e até o terceiro. Até o segundo quadrimestre, a gente tinha uma receita de 49.662.000. Disso foi deduzido 5.387.000, que são referentes aos rendimentos de aplicação financeira, que são os juros e rendimentos de dinheiro parado nas contas do município. Eles geram remuneração, rendimento, isso não se considera. E também a gente recebeu ano passado 4.229.000 de empréstimos de operação de crédito referente à obra de pavimentação da rua Pedro Maus e Carbolesa. Desculpa. Esse é só da rua Carbolesa referente a Ribeirão dos Russos. O outro a gente tinha recebido todo o valor. Entrou então 4.229.000 referente àquele empréstimo. Então chegou a 44.275.000 a receita primária. Até o terceiro quadrimestre, então, a gente arrecadou 80.354, foi deduzido 624, disso 1.894 de rendimentos de aplicações financeiras e os mesmos 4.329 de empréstimos, chegando a 74.222. Na despesa, a mesma coisa. Até o segundo quadrimestre, nossa despesa estava em 51.744.000, ou seja, ela estava mais alta que a receita naquele momento. As deduções, 894.765.000 de juros de empréstimos, tanto desse empréstimo quanto do outro empréstimo do Grupo de Maus e Carbolesa, e 128 de pagamento desse empréstimo, pagamento efetivo. E esses empréstimos são empréstimos de longo prazo, eles tinham carência de 2 anos e nós temos 35 anos para pagar esses empréstimos. Eles vencem lá por 2041, 2043. Então, nesses primeiros 20 anos, nesses primeiros 17 anos, a gente vai acabar pagando mais juros e depois, quando a gente chegou na metade, a gente vai começar a pagar mais empréstimos e menos juros. No terceiro quadrimestre, a despesa ficou em 54 milhões, 1.096 de juros e 153.000 de pagamento desse empréstimo, chegando a 73 milhões de receita de despesa primária. Então, lá no segundo quadrimestre, se a gente pegar os 44 milhões de receita primária menos os 50 milhões de despesa primária, a gente chega a um resultado primário de menos 6.525.000. Ou seja, até agosto, a saída estava maior que a entrada. Como é que se explica isso? Como é que tu gasta mais dinheiro que tu tem? Porque do ano anterior tinha sobrado recurso. Isso aqui é tudo, não é só recurso próprio, é recurso próprio e recurso vinculado. Então, já tinha entrado dinheiro em anos anteriores, que foram só gastos até agosto do ano subsequente. Só que aí, veja, no terceiro quadrimestre, a receita primária ficou em 74 milhões e a despesa em 73. Ou seja, foi ajustado. Até dezembro, a gente ficou com um superávit de resultado primário de 749.656,35. Ou seja, mesmo desconsiderando sobras de anos anteriores, o município fechou positivo, né? Teve mais receitas primárias que despesas primárias. Aí nós vamos para o resultado nominal. O que é o resultado nominal? O resultado nominal, ele mostra a saúde financeira do município em relação às suas dívidas. Então, vamos para o quadro. Eu vou deixar o segundo quadrimestre, só vou apresentar o final de 2024 e para o final de 2025, que é uma comparação anual, né? No final de 2024, a nossa dívida, tanto a dívida seca quanto os seus juros e encargos, estava em R$14.054.632. Aqui é a dívida dos 2 empréstimos. Um empréstimo era 5 mil, os dois são perto de 5 milhões, os 2 empréstimos ficaram perto, um era de 5, outro era de 6 milhões, mas aqui tem juros junto. O que se desconta desse valor para ver se a gente está legal ou não está em relação da saúde financeira das contas públicas em relação à dívida? A gente desconta o que a gente tem de dinheiro em caixa, ou seja, a gente pega a dívida e desconta o que a gente tem de dinheiro em caixa. Então, lá em 2024, a gente tinha 14 milhões de dívida, mas nós tínhamos 13.280 de dinheiro em caixa.
E aí se faz alguns ajustes, se descontam os restos a pagar processados, que são dinheiro que foi, despesa que foi realizada no ano, mas só vai ser paga no ano seguinte, tinha 24 mil, e depósitos restituíveis e valores vinculados. Aqui dentro caem obrigações do município que ficam para o próximo ano. Por exemplo, o INSS da folha de dezembro, a gente só paga dia 20 de janeiro do próximo ano. Então, esse valor fica, ele desconta desse valor para fazer o cálculo. Né? O que diz isso? Se a gente pegar a dívida menos as deduções, que é tudo que eu expliquei agora, em 2024 a gente ficou positivo R$ 783.258,37. Ficar positivo no resultado nominal não é uma coisa ideal. O ideal é tu ficar negativo, porque se tu fica positivo, está significando que você tem mais dívida do que você tem de recursos financeiros para pagar. Porque aqui a gente não considera que a prefeitura tem de patrimônio. Se a prefeitura vendesse prédios e patrimônio, ela conseguiria honrar essa dívida, né? Aqui é só um cálculo para ver se naquele ano, como estava a saúde financeira da prefeitura em relação à dívida. E aí a gente pega até o terceiro quadrimestre, que é o fechamento de 2025. 2025, vocês podem ver que a dívida aumentou, ela foi de 14,050 milhões para 17,050 milhões, então aumentou 3 milhões. Por quê? Porque entrou 4 milhões e poucos ano passado de empréstimo, só que ao mesmo tempo foi sendo pago. Né? O que chegou nesse caminho? E também a caixa, no final do caixa da prefeitura no ano passado foi de 18 milhões e 199. Aí tivemos 53 mil de restos a pagar, que ficaram para pagar para esse ano, e 988 mil reais de questão de INSS, PASEP, todas obrigações que a prefeitura tem para honrar até 20 de janeiro, até 20, 25 de janeiro, mais ou menos. Né? Fazendo esse cálculo, a dívida ficou em 17 milhões e as deduções foram para 18.199. Então, no final do ano passado ficou negativo, 1.149.000 o resultado nominal. O que isso significa? Desculpa, a dívida consolidada líquida. Significa que o município tinha mais recursos financeiros do que a própria dívida. O que o resultado, só para terminar, o que o resultado nominal ele calcula? Ele calcula um período contra o outro. Então, se a gente pegar os 1.149 no final de 2025, ele soma, ele diminui com o valor de 2024, que foi 753 mil. Se pegar 1.149 e diminuir 753, ele fica com 1.922.480. Que aí sim que mostra que nesse período o município melhorou em 1.149.000 de dezembro de 2024 para 2025 na saúde financeira em relação às suas próprias dívidas. Então, além do resultado nominal e o resultado primário para a aprovação das metas fiscais, a gente tem outros índices que a gente precisa atingir para a aprovação de contas, né? Um desses índices trata-se do índice do pessoal. O que é o índice de pessoal? Nada mais é que é o percentual gasto com o pessoal e encargos sobre o total da sua arrecadação no município, né? A gente faz a separação de que forma? Entre executivo e legislativo. A gente trouxe ali no quadro os meses de maio a dezembro que se referem ali aos quadrimestres de segundo e terceiro de 2025. Estou trazendo aí o percentual mês a mês, mas eu vou ler assim o de agosto e dezembro, que é o fechamento ali dos dois quadrimestres que se refere ali à nossa apresentação. No executivo, tivemos ali uma despesa com o pessoal, aí trazendo em agosto, né, final de agosto, de 23.749.867,72, representa um total aplicado de 38,5%, onde que a gente tem os limites. Limite máximo 54%,
o prudencial 51,30 e o de alerta 48,6. Conforme ir batendo esses limites, a gente tem que tomar umas certas providências, né? Para não chegar no limite de 54%, né? Que é o máximo. Já fechando o terceiro quadrimestre, lá em dezembro, tivemos uma despesa com gasto pessoal de R$ 26.278.189,76, que representa 41,95% da arrecadação. Mesmo ali com uma boa folga no limite de alerta de 48,6%. Isso a gente está falando do executivo. Já no legislativo, a gente muda um pouco, nós mudamos o percentual. Tivemos como despesa com pessoal, lá no finalzinho do segundo quadrimestre, de R$ 559.025,42, o que representa um percentual aplicado de 0,91%, onde o limite de alerta é 5,4%, prudencial 5,7% e o máximo que pode ser atingido 6%. A gente tem uma boa diferença. Chegando nem a 1%. E 0,91. isso. O que é feito às vezes? Bastante diferença aqui. Às vezes esse percentual muitas vezes é reaplicado depois no final do exercício, volta para o executivo, para aplicação em obras, para aplicação em saúde. Muitas vezes acontece isso. É o que vem acontecendo nos últimos anos, conforme a gente vem acompanhando. E em dezembro, né, que é o final do terceiro quadrimestre, despesa com pessoal R$ 612.942,13, chegando ali perto dos 1%, 0,98%. Uma observação, porque se vocês forem notar aqui, pegarem de maio a dezembro, vocês veem que todo mês vai aumentando um pouquinho, tanto no executivo quanto no legislativo. Nós estamos numa situação atípica nesses últimos 4 anos. 4 ano vai ser o ano que vem. Houve uma desoneração das obrigações patronais do INSS, onde a gente sempre pagava 20% em cima da folha do funcionário do INSS, né, como parte da empresa, né? E teve uma lei, há 3 anos atrás, que baixou para 8% esse valor. Só que agora, ano passado, foi aprovada uma outra lei que voltava aos 20%, só que não voltava de uma vez só. Ia voltando em 4% e 4% até ano que vem, até em 2027, que vai ser o último ano, né? Então a gente começou pagando 8%, esse ano subiu para 12%, ano que vem vai subir para 16% e no próximo para 20%. E isso influencia esse valor, porque ele considera junto com a despesa que foi o pagamento. Mesmo não aumentando o salário e nem o número de funcionários, né, vai aumentar a folha gradativamente por conta só das despesas. Quanto ao índice de educação, a gente também tem percentuais que devemos atingi-los até o final do terceiro quadrimestre de 2025, sendo aqui que a gente atingiu eles em dezembro de 2025. Se a gente reparar ali, só não foi trocado aqui, né? O total aplicado foi 25,78%. O limite mínimo é 25%. Vê que se a gente reparar, comparado com os outros gastos, a gente tem uma margem maior. Na educação, a gente tem uma margem menor, foi 0,78% para atingir a meta. Porém, esses 25,78%, eles só representam os recursos próprios aplicados na educação. Não está contando aí os recursos que a gente recebe do Fundeb, que recebe do PENAI, do PENAT, do VAR, que também complementam a educação. Mas
infraíndices ali que contam para nós, para aprovação das metas fiscais, os índices próprios aplicados na educação. Aí tem o comparativo de maio a dezembro, mês a mês, vendo que é um percentual que vem somando até atingir ali o valor. Então, de entradas, tivemos 12 milhões e 52.747,59 e saídas 12 milhões 430.354,16. Então, ali atingindo o limite mínimo. Temos também um limite mínimo na saúde, no índice da saúde para atingir. Esse é como vem nos últimos anos sempre acontecendo e está bem superior ali do que é pedido, né? O mínimo que é 15%. Veio ali, tem quadro de maio a dezembro, que se refere ao segundo e terceiro quadrimestre. Então, somando ali entradas 6.864.765,33 e saídas 9.104.192,67. Novamente, as saídas estão superiores a entradas no índice da saúde. Sobras dos recursos anteriores que são aplicadas no ano subsequente. Fechando ali o percentual aplicado lá em dezembro de 21,11%, sendo que o limite mínimo ali é os 15%. Fechamos ali também batendo a meta fiscal no índice da saúde. Então seriam essas as metas, né, fiscais para aprovação de contas. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente fica à disposição. Outra situação junto com essa apresentação, foi apresentado os quadros oficiais. Lá tem detalhado tanto a despesa quanto a receita, tem detalhado também a parte financeira, as transferências para cada entidade do ente, do Benedito, né, para o fundo e para a Câmara. Tem o resultado primário nominal detalhado e também tem uma última planilha que mostra as dívidas do município, as entradas e saídas mês a mês, né,